Programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, o apresentador, professor Carlos Henrique Alves Martinez, a pessoa que vos fala. Meus amigos, senhoras e senhores, o nosso programa Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia é um núcleo que atinge acadêmicos de Direito e acadêmicos de Psicologia. Eu sou professor universitário da Faculdade da Cidade, da FTC, e professor de capacitação e aperfeiçoamento dos cursos Portal Jorge Guedes e do programa Aprender Direito da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos iniciando esse trabalho. Hoje, pelo que nós pudemos assistir numa reportagem nos Estados Unidos, em que um senhor ficou 37 anos, notem bem, 37 anos preso e era considerado inocente, nós vamos trabalhar em psicologia jurídica a questão da memória. O Portal Jorge Guedes irá trabalhar com o curso de extensão universitária sobre psicologia jurídica, valendo atividades complementares e até mesmo horas de estágio para o senhor e a senhora estudante acadêmico de direito. Participe, procure saber, curso de extensão de psicologia jurídica pela editora Pensar Direito. É um curso de extensão universitária de psicologia jurídica. O senhor e a senhora poderá entender melhor o direito conhecendo a psicologia jurídica. A memória. A memória é a faculdade de reproduzir conteúdos inconscientes. Assim já dizia Jung. O seu desencadeamento é feito por sinais e informações recebidas pelos sentidos que despertam a atenção. Se esta não acontecer, a informação não ativa a memória. Então nós recebemos hoje 400 bilhões de bits de informação. Só processamos 2 mil. Então praticamente nós não conseguimos captar a realidade do mundo que está à nossa volta. Esse desencadeamento por sinais significa que informações recebidas por sentidos. Os sinais, nós temos uma atenção seletiva. Aqueles que têm a maior associação de ideias nossa. Já dizia Freud, nós temos a associação de ideias, ou seja, ideias já que estão armazenadas em nossa memória. Esses sinais vêm por um processo de atenção seletiva, nós associamos essas ideias, processamos esta informação e aí nós temos o output, ou seja, a saída. A saída o que é? A saída é, ou seja, a recuperação da memória é, na realidade, um processo que inicia-se com os estímulos externos e internos associados a nossas crenças, a nossa cultura, o que nós temos associado em nossa mente. E essa associação de ideias é um processamento de dados, é um processamento de informações que depois nos dá, então, a nossa realidade. Então nós temos uma realidade diferente dos nossos semelhantes. Nós não conseguimos enxergar a mesma realidade. Em psicologia jurídica, isso é claro. E aí nos diz o livro, que será livro também oficial do nosso curso, Psicologia Jurídica. Este livro é da editora Atlas, Psicologia Jurídica, da editora Atlas, de Fiorelli. Psicologia Jurídica, da editora Atlas, de Fiorelli, né? José Osmir Fiorelli, quinta edição, Psicologia Jurídica. Então, nós trabalhamos muito com esse livro. Então, uma vez que se preste atenção e registre o estímulo, ocorre a possibilidade de recuperar as informações. A memória possibilita reconhecer o estímulo. Então a memória, ela é armazenamento e recuperação. Não esqueçam disso, a memória é armazenamento e recuperação. Nesse processo de recuperação, a emoção intervém de maneira determinante. Nós temos uma situação básica que é a emoção. Então a emoção ela é decisiva, pois ela faz a composição da recuperação da memória. A memória é recuperada de acordo com a composição que é feita no processo emocional, que também interfere no processo de armazenamento, captação, atenção seletiva e recuperação da memória. A emoção é muito importante. A emoção, ela faz composições.
Acontecem então composições, preenchimento de lacunas, distorções, ampliações, reduções de conteúdos e, sem dúvida, afeta o próprio reconhecimento. Nós temos batido aqui que eu, como advogado, na esfera criminal, eu tenho um caso específico de um réu que foi reconhecido única e exclusivamente. Ele estava num bar, né, foi ver passou pelo bar e encontrou com a noiva, com a ex-noiva, e simplesmente saiu. De repente, 2 tiros ocorrem, né? As vítimas são atingidas. Uma sobrevivente o reconhece à noite, 1h da manhã, né, praticamente, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas. Isso comprovado no inquérito. Não digo nomes em respeito à família das vítimas e em respeito a toda a sociedade, embora o réu tenha sido totalmente atacado. Como foi esse de 37 anos? Totalmente atacado no momento do crime, toda a mídia cai em cima com um sensacionalismo violento. E depois passou essa pequena reportagem no jornal de que ele era inocente. Quem paga isso? 70 e poucos anos, 37 anos na cadeia e era inocente. Então isso se deve ao problema da atenção e do reconhecimento. A vítima, uma vítima apenas, reconhecer o réu não é motivo nem para que ele possa ser levado a júri popular, porque não há indícios suficientes de autoria, nem para sua condenação, nem tampouco condenação. Então é um absurdo, o réu encontra-se preso, o que nós achamos, a defesa acha um absurdo, porque não existe um lastro probatório. Se a vítima reconhece, estou falando formalismo jurídico, se a vítima reconhece, existe um lastro probatório de outras fontes de provas concretas, não ilações, pensamentos, não, provas concretas, e há o reconhecimento, aí neste momento sim, nós temos que a vítima, aí nós temos que o réu pode ser, pelo menos, pronunciado para o júri popular. Fora disso, não há como pronunciar o réu para júri popular. Não existe isso, certo? Eu acho que nesse caso há um grande equívoco judiciário, um grande erro judiciário, que amanhã ou depois nós podemos estar igual a esse caso dos Estados Unidos, que nós vamos passar, que o portal Jorge Guedes acabou captando através do Jornal Nacional da Rede Globo. Um jornal de alta qualidade, diga-se de passagem. Então, nós estamos vendo que podem ocorrer, e esses erros ocorrem pela memória. Por exemplo, reconhece de imediato na rua, no shopping, uma música que foi marcante de algum momento da sua vida. Outras que nada significaram, nem mesmo são ouvidas. O estímulo é descartado. Então o estímulo reconhece, ao você passar na rua, uma música que você ouviu, que você gostou. Então isso se chama atenção seletiva. Para o quê? Para armazenar na memória e associar, associação de ideias, aquela informação que você já tinha e que foi agradável para você. Outra, pela atenção seletiva, você simplesmente nem sequer consegue perceber, nem sequer consegue armazenar, muito menos recuperar. E o que a emoção faz? A emoção faz trazer para si, para o seu egocentrismo, para o seu ego, todas as condições distorcidas a seu favor. Você acha que tem razão, você vê a sua razão, você vê o criminoso que atirou em você, mas na realidade nós estamos estudando em psicologia jurídica a questão da Gestalt terapia, em que você vê a figura comprovadamente, cientificamente em Gestalt terapia, você vê quando se apontam, Deus livre guarde, uma arma para o senhor ou para a senhora, você vê o cano da arma, o resto é o fundo, a figura você centra, você consegue ver com total atenção, o fundo você vê de forma en passant, de passagem. Então reconhecer uma pessoa no dia do crime, 1h da manhã, depois de ingerir bebida alcoólica, é uma temeridade absurda que pode levar o inocente à cadeia. É isso que nós estamos trabalhando aqui na psicologia jurídica. E é isso que o nosso curso vai trazer também. E o nosso curso também traz a questão da psicologia jurídica nas organizações, a psicologia organizacional jurídica. Por quê? Porque nós temos também que no trabalho, por emoção, por necessidade do emprego, né, e outros fatores familiares, emocionais, podem levar a que você vá para o trabalho e você tenha uma visão distorcida. Por isso nós damos assessoria na questão da psicologia organizacional, empresarial, ou seja, na análise do comportamento nas empresas, fazendo com que o empresário possa ficar tranquilo e haja uma harmonia no seu trabalho, nos seus colaboradores, haja então a questão interpessoal, das relações interpessoais
interpessoais, ajustes das relações interpessoais. Esse é um serviço oferecido pelo nosso escritório, junto com o portal Jorge Guedes. Então nós também trabalhamos com isso e vamos lançar esse curso de análise comportamental empresarial nas empresas como extensão universitária. Então isso tudo requer a memória. Ela tende a fazer com que questões dolorosas sejam esquecidas. É uma forma de você, a pessoa humana, se proteger, é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque as questões doloridas nos trazem desprazer. E Freud dizia que o nosso inconsciente, o nosso id, ele quer o quê? Prazer. Então, o que vem à tona do id é um anseio por prazer. O desprazer, ele tende a ser reprimido para o inconsciente e não aflorado. Então as questões doloridas, elas tendem a ser esquecidas. Essa tendência contribui para que muitas pessoas não se recordem de detalhes importantes de eventos ocorridos com elas ou com outras pessoas, quando chamadas a testemunhar, por exemplo, em juízo. As pessoas não sabem, né? Neste caso que nós falamos aqui, do nosso constituinte, ninguém testemunhou ouviu ele atirar, viu ou ouviu ele agredindo, nada, não existe nenhuma testemunha, somente ilações, que são pensamentos distorcidos de preenchimento de lacuna. Ele era ex-noivo, ex-namorado, estava no local, logo nós precisamos preencher essa lacuna, logo foi ele. Eu não vou parar de falar isso, não adianta. Eu não estou fazendo agressão a quem quer que seja. Não adianta. Eu estou falando a psicologia jurídica. Eu estou falando de algo científico. Não estou falando nada pessoal. E nós estamos aproveitando o livro Psicologia Jurídica da Atlas, do professor Fiorelli. É um livro que vai ser do nosso curso. Também as pessoas, na análise comportamental nas empresas, costumam não se lembrar de certas coisas, como por exemplo o empresário, o senhor e a senhora que é empresário, tem que evitar o dano moral. E o dano moral pode acontecer com um chefe seu para com um subordinado dele. Quem vai pagar as consequências é a empresa. E nós temos então, na relação interdisciplinar, né, pessoal, nas relações interpessoais, ajustes dessas relações interpessoais, nos nossos treinamentos motivacionais, nós podemos trabalhar para que a empresa possa ter uma harmonia, um diálogo entre as pessoas, evitando o dano moral, o assédio moral, o assédio sexual. Nós estamos à disposição do senhor e da senhora empresário para análise comportamental nas empresas, porque a memória muitas vezes falha. Muitas vezes a própria percepção, senso-percepção das coisas, seja no trabalho, seja na psicologia jurídica criminal, trabalhista, lá o que seja, você tende a distorcer. E essas distorções vêm pela emoção. Quando você é criticado, você tem uma emoção negativa e você pode muito bem distorcer aquelas palavras que a pessoa disse. E a pessoa poderá dizer algo a você de forma que você tenha uma emoção mais positiva, evidentemente aceite melhor aquilo e não sofra com aquilo. É um objetivo do nosso treinamento para ajuste das relações interpessoais nas empresas, que vai ser o nosso curso de análise comportamental empresarial. Então, prosseguindo, os mecanismos psíquicos protegem a mente, embora possam ser um obstáculo para identificar a verdade dos acontecimentos. A verdade dos acontecimentos é muito difícil de ser descoberta, principalmente com a prova testemunhal. E as provas periciais, na realidade, elas nos levam apenas a indícios, que podem ser concatenados, que podem ser agrupados para chegar a uma logicidade da prova. Mas quem sabe, a certeza pode estar longe disso. 37 anos na cadeia. Pensem isso. E pensem nisso, uma demissão de um funcionário equivocada, porque um chefe novo chegou. Imagine, um coordenador de um curso novo chega, e esse coordenador de um curso novo chega com medo de um subordinado seu, que tem às vezes um currículo muito maior do que o seu, que ele tem medo, entendeu? Então ele quer o quê? Quer denegrir a imagem, quer tirar aquele funcionário a qualquer custo, porque ele tende ao mecanismo de proteção de si, do seu cargo, das suas vezes, e uma hipótese, evidentemente, tem casos reais nesse sentido, mas uma hipótese, da sua incompetência.
Ele tem medo da competência do outro. Então ele quer denegrir e colocar para fora a qualquer custo. Então o dono da empresa, os diretores, têm que estar atentos a isso. Porque é preciso ter cuidado e cautela com as pessoas quando elas assumem os cargos. Para que a verdade venha à tona e não seja distorcida pela memória e pela senso-percepção das pessoas nas empresas, na psicologia jurídica, que possam ocasionar um erro de interpretação, um erro de visão, um erro de olhar da própria realidade. Mira e Lopes, 2007, página 174, assinala que o juiz crê que quanto mais viva e emotiva tenha sido a situação, tanto melhor tem de ser recordada pelo sujeito. Mira Lopes que diz, foi um grande psicólogo, crê que tem que ser severo ao exigir uma recordação precisa dos detalhes fundamentais. Pois bem, são precisamente esses detalhes os que se olvidam, ou seja, esses detalhes escapam da memória. Não tem como o juiz, não tem como o psicólogo, não tem como um psicanalista, ninguém forçar a pessoa a se lembrar. A pessoa se lembra e às vezes se lembra de forma distorcida. E essa distorção leva a erros processuais, leva a erros de interpretação, leva a erros judiciais. E também leva a erros na contratação de funcionários na sua empresa, do senhor e da senhora. Leva a erros que podem prejudicar a sua empresa num dano moral, ou no assédio sexual, no assédio moral, enfim, erros de interpretação. E nós estamos com a consultoria na análise comportamental nas empresas, justamente para que haja os ajustes das relações interpessoais e haja o treinamento motivacional e a meditação transpessoal quântica nas empresas para que os trabalhadores, os empresários, os gerentes possam trabalhar melhor, felizes e com menos desajustes, desequilíbrios, desentendimentos e desavenças. Efetivamente, destaca-se, não há consenso entre os estudiosos quanto à hipótese de que as questões dolorosas são preferencialmente esquecidas. Não há consenso. Cada caso é um caso, cada ser humano é singular, cada ser humano reage a determinadas situações de alguma forma. Um soldado que vem da guerra, certo? Quando ele está no hospital se tratando, ele sente, comprovadamente, ele sente menos dor do que um cidadão que vai a um dentista para fazer um tratamento dentário qualquer. Por quê? Porque ele já veio da guerra. O fato dele estar vivo no hospital já é um grande alívio, porque ele viu várias pessoas, vários soldados igual a ele morrer. Então, o sentimento de dor, ele é também relativizado. Ele depende muito da emoção que a pessoa sinta. A emoção faz com que a pessoa sinta mais dor, menos dor. Pessoas mais sofridas tendem a sentir menos os impactos dolorosos e frustrantes da vida. E tem pessoas que têm um grau muito pequeno de tolerância a frustrações, até mesmo pela sua criação, e essas sofrem mais. Enfim, a vida oferece reveses e as pessoas têm que estar preparadas para enfrentá-los. Como perdas de entes queridos, perdas de emprego, perdas de situações, perda de pessoas do seu convívio, separações, afetividade, etc, etc, etc. Então, não existe entre os estudiosos uma situação de consenso sobre a questão do esquecimento. Coisas interpretadas como relevantes parecem ser lembradas com maior facilidade, ainda que o critério de relevância seja situacional e mediado pela emoção. Notem bem o que ele diz aqui. Relevância é uma questão situacional e mediado pela emoção. O que eu vou me lembrar, ou que outra pessoa vai se lembrar na questão da memória, na questão de relatar alguma coisa ao seu chefe que ocorreu, ou na psicologia jurídica, criminal, trabalhista ou outra área qualquer, depende muito da situação que você estava, do momento que você estava. E isso é mediado, isso é feito uma mediação por uma questão emocional. Depende de como sua emoção estava naquele momento. Mau humor, bem humor, fragilizado, forte, enfim. Tudo isso tem que ser analisado de forma, na psicanálise jurídica, na psicologia jurídica, se analisa todos esses fatores para chegar a uma conclusão mais exata. O ser humano não é único, não é igual, cada ser humano reage de uma forma a determinada situação. Por esse motivo, um grande acontecimento, por exemplo, envolvendo um acidente com vítimas, um estupro, um latrocínio, pode ser superado com relativa facilidade por algumas pessoas
e deixar sequelas inesquecíveis para outras. Tudo depende da situação e depende também da cultura, depende da formação da pessoa, depende das experiências passadas. Enfim, cada ser humano reage de forma especial e individualizada e singular. Também não há consenso quanto à possibilidade de se reprimir e depois recuperar a lembrança inteira de um evento traumático. Um evento traumático não se tem uma certeza psicológica na psicologia jurídica de como a pessoa vai recuperar essa memória. Então é temeroso você dizer com uma testemunha só, a testemunha que viu um retrato deste réu em todos os jornais, em todas as televisões, essa pessoa dizer, é este aquele que atirou naquela noite, 1h da manhã, após o réu, naturalmente, é natural que numa festa, depois de uma festa, tenha ingerido bebida alcoólica, natural isso, normal, né? E a pessoa não tem mais o mesmo reflexo, não tem mais a mesma visão, e a própria Gestalt terapia explica isso, colocando que, apontando um cano de revólver, a pessoa, pelo impacto emocional, vai olhar a figura é o cano do revólver, e o fundo vai ter uma visão, uma atenção en passant, ou seja, de passagem, sem uma percepção perfeita. Então, afirmar com certeza, num evento traumático desse, é extremamente relativizado. Guilherme de Souza Nucci, em Direito Processual Penal, nos diz que é extremamente relativo ao depoimento da vítima, porque ela é parte interessada e não é testemunha compromissada. Por isso pode ocorrer um erro judiciário, por isso pode ocorrer um equívoco judiciário, por isso se faz necessário uma apuração minuciosa do caso e não querer apenas preencher lacunas, ilações por preenchimento de lacunas. Isso ocorre nas empresas também, nas demissões e nas demissões e nas admissões e nas próprias relações interpessoais. É preciso então o ajuste constante das relações interpessoais nas empresas. Caso contrário, nós vamos ter uma situação difícil. Qual é a situação difícil? Uma situação de erro, de equívoco e de injustiça. Para muitos, o desafio maior consiste em esquecer os eventos dolorosos. A lembrança é uma inimiga interior, reconhecida já desde os tempos de Spinoza, 2005, página 103, que observara na proposição da terceira parte de sua ética que o homem experimenta pela imagem de uma coisa passada ou futura o mesmo afeto de gozo ou tristeza que pela imagem de uma coisa presente. É muito profundo o que Spinoza fala, né? Na questão da sua proposição quanto à questão da ética. Ele nos diz que o homem experimenta pela imagem de uma coisa passada ou expectativa de uma coisa futura o mesmo afeto de gozo ou tristeza que pela imagem de uma coisa presente. A mesma coisa passada ou futura pode fazer com que ele viva o passado como se fosse o presente ou viva o futuro como se fosse o presente. Só que em psicologia, inclusive em psicologia oriental, não existe nem o passado, nem existe o futuro. Só existe o presente. Então viver o presente é muito importante e nós estamos na questão expectativa do futuro, com projeção de uma imagem nossa para o futuro, problemas, soluções, alegrias, tristezas, afetos, etc. E estamos também revivendo o passado. A memória nossa está nessa oscilação. Essa oscilação gera emoções e comportamentos nossos, quando na realidade nós temos que viver o presente, porque só o presente, verdadeiramente, né, de forma realista, ele existe. Porque o que passou não existe mais e o futuro ainda não chegou. Então, essa colocação de Spinoza é muito interessante. Portanto, compreende-se que o psiquismo é algo que está ao nosso favor ou contra a gente. E ele é um mecanismo de defesa nosso. O psique é um mecanismo de defesa nosso. É por isso que nós temos que entender muito bem. Nosso curso de psicologia jurídica, curso de extensão universitária, psicologia jurídica, com o livro-texto da Atlas, editora Atlas, do Fiorelli. Muito bom, vale a pena, participe deste curso. Esse curso está dividido em psicologia jurídica e também o nosso curso de análise comportamental nas empresas. Todos dois estão com esse livro, texto do Fiorelli,
da editora Atlas. Por outro lado, a vivacidade de uma lembrança não prova que algo realmente aconteceu. Essas palavras são perfeitas. Por outro lado, a vivacidade de uma lembrança não prova que algo realmente aconteceu. Você tem a lembrança viva. Foi ele que atirou em mim. Foi ele que atirou em mim. Através, evidentemente, logo depois do crime, esse caso concreto, tem um retrato da polícia entregando a ele o nome, e em todas as televisões passando o nome do réu. Nome e retrato, né, evidentemente, né? Qualquer caso, igual é mera semelhança, mera coincidência. Então, resultado, aí você tem aquela certeza de que é ele. Essa certeza dessa lembrança traumática, dolorosa, triste, que nós aqui rendemos nossa compaixão, nossa tristeza com esse acontecimento, né? Nossa dor também, a defesa também se manifesta nessa linha, não prova algo que realmente aconteceu. Pode ter sido outra pessoa e novamente estaremos com o inocente na cadeia, como foi o caso nos Estados Unidos. Então, por nítidas que sejam as imagens, elas não se encontram isentas de alterações com o tempo. Elas se alteram com o tempo, elas se alteram com a associação de ideias, elas se alteram com a recuperação, elas se alteram com o dia da recuperação, com o dia que a emoção sua está ou não afeta pelos estímulos externos e internos do cidadão. Por isso, é muito importante ao senhor e à senhora, advogado, juiz, promotor, defensor, a todos, estudantes de direitos, acadêmicos de direitos, estudar psicologia jurídica. Nosso curso de extensão de psicologia jurídica, editora Atlas, da Fiorelli, é o livro-texto do nosso curso. E também para os empresários, para as empresas, análise comportamental nas empresas, ajustes das relações interpessoais, treinamentos motivacionais e meditação transpessoal quântica. Portal Jorge Guedes, concursos de capacitação e aperfeiçoamento. Até breve, até o nosso próximo programa. Nós vamos colocar uma interação entre nós para dúvidas, comentários, etc. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Reflitam sobre esses pontos. Vejam o caso que nós vamos passar, o portal Jorge Guedes vai passar, na reportagem do Jornal Nacional, do senhor dos Estados Unidos, 37 anos preso, saiu aos 70 e poucos anos e era inocente. Reflita, pense direito antes de julgar e analisar as coisas, pois nós temos que julgar as coisas com mais sensatez, com mais equilíbrio, com menos emoção e com mais realismo, quem sabe. Muito obrigado a todos, até o próximo programa. Muito obrigado. A justiça americana, 30 anos na prisão, depois de ter sido condenado injustamente pela morte de 2 mulheres. Um exame de DNA foi a peça-chave para descobrir o erro. Segurando sacolas com objetos pessoais, Joseph Sled deixou a prisão e recebeu o carinho de amigos e parentes. A justiça, que durante 37 anos o tratou como assassino, se convenceu de que ele não era o culpado pelo duplo homicídio na cidade de Elizabethtown, na Carolina do Norte. Em 1976, Josephine Davis e a filha Aileen foram mortas com facadas dentro de casa. Aileen foi estuprada. Um dia antes, Joseph tinha fugido da prisão, onde cumpria a pena por roubo. Ele foi responsabilizado pelos crimes e condenado à prisão perpétua. Na época, 2 detentos disseram que ele tinha confessado os assassinatos. Joseph foi libertado graças ao exame de DNA. O exame mostrou que cabelos encontrados no corpo de uma das vítimas não eram dele. Uma testemunha de acusação também mudou a versão e admitiu que tinha mentido. O novo julgamento foi feito a pedido de uma comissão estadual que investiga réus que alegam ser inocentes mesmo depois de condenados. De quase 1.500 casos analisados, 8 terminaram com a libertação dos presos. A família das vítimas ficou indignada com o resultado. O promotor disse que o Estado errou, pediu desculpas a Joseph e prometeu reabrir a investigação para encontrar o verdadeiro assassino. Livre aos 70 anos, Joseph disse que se sentia ótimo. Ele saiu da prisão com um sobrinho que acabou de conhecer e no restaurante sentiu de novo o gosto da liberdade. Quando você tem consciência de que é inocente, você consegue conviver com isso. É entre você e Deus. Ele sabe disso. E aqui no Brasil, em Alagoas, equipamentos que poderiam ajudar a polícia na investigação de crimes estão encaixotados há 1 ano. O repórter Amorim Neto mostra por quê.
Paula procurou a polícia para investigar a morte do filho de 9 meses por suspeita de intoxicação. Mas o inquérito está parado porque o Instituto de Criminalística de Alagoas não consegue fazer o exame que comprova do que a criança morreu. Vai fazer 3 meses que meu filho morreu e nada de exame, nada de resposta nenhuma. A resposta poderia ser rápida se o equipamento que faz o exame não estivesse numa destas caixas. É um cromatógrafo que identifica substâncias tóxicas líquidas no corpo humano. São 47 equipamentos comprados por R$2 milhões, dinheiro de um convênio do Ministério da Justiça com o governo de Alagoas. O prejuízo é que ficam crimes sem resolução, porque em casos de mortes por envenenamento, em casos de suicídio por substâncias diversas, não é possível detectar a causa-mortes desses casos. Com os equipamentos, Alagoas poderia ter um dos mais modernos laboratórios de investigação criminal do Nordeste. Mas o prédio que abriga o Instituto de Criminalística é antigo e sem reforma não há como instalar os aparelhos. A reforma iniciada há quase 2 anos não teve continuidade. As salas estão sem o forro. A rede elétrica está danificada e exposta. É um entrave burocrático, foi feita uma alteração e essa alteração teve o parecer desfavorável do órgão consultivo do Estado. Isso terá que efetivamente ser superado para o laboratório da perícia ser instalado, porque hoje temos uma perícia muito precária. A Secretaria de Defesa Social informou que vai contratar uma empresa para dar continuidade às obras. Já em relação ao laudo da morte da criança, a Secretaria disse que a perícia será feita na Bahia.